Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Aqui tudo bem também, vivendo a primavera de Florianópolis, com aquela umidade característica de quem conhece, sabe? E isso, espero que todos estejam com uma boa energia. E aí, falar de vitalismo, a gente precisa falar sobre energia. Nesse caso, energia vital. Mas antes de falar de energia vital, eu acharia importante a gente conversar um pouquinho do que significa energia. Como é que a energia é vista, assim, mesmo pela física? A energia eu vejo não como uma entidade que a gente pode descrever e caracterizar por si só. Em geral, quando a gente vê a energia, a gente não está vendo energia. A gente está vendo as consequências, as coisas que são desencadeadas pela energia. Por exemplo, na física, a gente classifica vários tipos de energia, né? Energia cinética, energia potencial gravitacional. Por exemplo, nas usinas hidrelétricas, né? A água fica em cima, com uma diferença de altura, e por ter a diferença de altura, existe uma energia potencial de gravidade, que aí quando abre a comporta, a água desce e se transforma em energia cinética. Aí a gente vê energia cinética? Não, mas a gente vê o movimento, a massa toda daquela água com uma certa velocidade, produzindo um fenômeno, né? Produzindo ruído, produzindo movimento, produzindo deslocamento. E aí esse deslocamento depois, eventualmente, pode ser convertido em energia elétrica. E aí a gente também não vê energia elétrica, a gente vai ver as consequências, as coisas que são produzidas através da energia elétrica. Aí a gente aperta o botão e acende a luz. Aí a gente está vendo a luz. Aí quando a gente coloca o celular na parede, a gente não está vendo a energia elétrica, mas a gente está vendo o celular funcionando, que nem eu estou vendo agora. Um brilho, uma luz, um ruído, um sinal que mostra que existe uma forma de energia operando. Aí quando a energia do celular vai baixando, às vezes acontece até da luz baixar, né? Porque a energia está fraca. Então a gente vê a energia não através dela mesma, mas através das manifestações que aparecem. Então eu trago esse conceito de energia vital, energia da vida, que o vitalismo traz e que é muito importante para a gente compreender o funcionamento da gente, do ser humano. É muito assim simples das pessoas entenderem, da gente observar, quando a gente dorme mal. Aí a gente dorme mal, acorda com a energia baixa. Mas a gente não está vendo de verdade a energia. A gente está vendo as consequências da energia baixa. Aí a pessoa fica meio irritada, meio mal-humorado, meio sem forças, meio sonolento. Aí dá sono, energia baixa, por exemplo. Aí não é que a gente está vendo energia baixa, mas a gente está vendo todas essas manifestações. Então, enquanto o ser está vivo, existe uma energia que sustenta essa vida. Aí, quando o ser deixa de ter essa energia que sustenta a vida, a pessoa morre, a pessoa tende a se decompor e tende ao caos. Essa ordem de vida, essa harmonia que mantém tudo funcionando de forma contrária às leis naturais da gravidade, por exemplo, isso se decompõe e volta a ser um ser inerte e vira pó. Então, para a pessoa conseguir vencer a resistência do ar, para conseguir se deslocar, para conseguir produzir calor, para ter energia elétrica que a gente pode medir, né, no eletroencefalograma, eletrocardiograma. São formas de energia que se manifestam a partir da energia de vida. Então, eu acho que é importante a gente trazer esse conceito que vem da física como uma coisa bem pragmática mesmo. E não tem nenhum lado, nenhuma conotação mística.
A energia vital é a energia que faz a pessoa estar viva e que se dispersa, se dissipa na hora que a pessoa morre. Então, na homeopatia, por exemplo, a gente leva em conta e cuida muito a partir das manifestações, a partir dos sintomas, mas sabendo que por detrás disso existe uma energia que sustenta tudo isso. Existe uma energia que, quando equilibrada, que, quando de alguma forma em harmonia, produz harmonia entre as partes. A gente consegue produzir o calor suficiente que a gente precisa, a gente consegue produzir o movimento que a gente precisa, a gente consegue ter uma energia psíquica, que é um conceito junguiano, a gente consegue, de alguma forma, que a energia psíquica fique equilibrada num movimento ou de progressão ou de regressão, num movimento de ter vontade, de ter libido, de ter movimento psíquico também equilibrado. Então, quando a gente fala de energia vital, a gente não consegue, não é possível separar a mente e o corpo. Separar cada pedacinho. Todas essas coisas estão interligadas no mesmo ser, na mesma totalidade que tem essa energia, que não é sempre a mesma, que é importante que não seja sempre a mesma, que tem variações, mas que pode estar mais ou menos equilibrada, mais ou menos em harmonia. Por exemplo, quando a pessoa faz grandes esforços, a energia vai embora, todo mundo sente. E aí a pessoa precisa descansar, como se estivesse colocando o celular na tomada, carregando a energia. Então, na homeopatia, a gente vai cuidar e vai olhar para as coisas que estão aparentes, mas que a gente sabe que por detrás das coisas aparentes, de todas as manifestações que aparecem, existe uma energia de vida. E é essa energia de vida que tem uma importância fundamental no cuidado, no tratamento, que é a partir do equilíbrio ou do desequilíbrio que os sintomas vão se manifestar e que a doença vai se tornar aparente. O vitalismo entende que a doença começa quando ocorre um desequilíbrio desta energia de vida. Por vários motivos, várias razões, que agora não vou entrar nesse mérito, mas que por várias razões ocorre um desequilíbrio da energia vital, o organismo, essa unidade, sente esse desequilíbrio, percebe esse desequilíbrio, e na tentativa de restaurar um equilíbrio, ou de ter um novo equilíbrio possível, o organismo então se mexe. E quando o organismo se mexe, o organismo reage. E quando o organismo reage, aí sim ele começa a produzir sintomas. Aí sim ele começa a produzir as moléstias, que aí são alterações físicas, estruturais, mentais, através de sintomas, na tentativa do ser, do indivíduo, retomar o equilíbrio perdido. Então, nesse paradigma, o problema não são os sintomas, o problema não é a lesão em si. Isso já é uma reação e uma tentativa de restabelecer o equilíbrio vital, o equilíbrio da energia vital. Então, na homeopatia, vendo dentro desse paradigma, a gente vai olhar para os sintomas, a gente vai olhar para o relato da pessoa, vai olhar para o modo que as coisas aparecem, mas respeitando o contexto, respeitando a história, o fio, a linha de vida daquele indivíduo, para poder entender como é que está caminhando esse desenvolvimento de saúde, de doença, de sintomas, de alterações de sintomas, que todos estão ligados, estão interligados como uma teia, que fazem parte do mesmo indivíduo,
com aquela energia de vida. Então, essa é uma explicação, acho que bem breve, sobre o que seria a energia vital, que é um conceito muito importante na homeopatia e que na física também é muito estudado, né, as formas de energia, e como uma coisa física não está separada de uma coisa energética. Essa separação a gente pode separar só de uma forma didática, mas está tudo interligado e as manifestações físicas de um ser vivo depende dessa energia de vida. Então, um próximo vídeo, eu pretendo falar um pouquinho de energia psíquica, nesse conceito junguiano, que se refere também à forma que está fluindo esse rio, esse fluxo, que a gente pode chamar de energia, nesse caso, na parte psíquica. Então, boa semana a todos e um grande abraço.